Fala, meus amigos e amigas são paulinos, um excelente sábado para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do tricolor que joga neste sábado às 16h30 pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias desse jogão de logo mais. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos para o vídeo. Esse agitado Flamengo e vem com a estreia de Hernan Crespo no comando. Um beijo, amigo, e bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Glaucia? Como é que você tá? Quanto tempo, hein, Glaucia? Volta do Campeonato Brasileiro, a gente volta aqui para a porta do CT. Um abraço ao Jean Oddi, um abraço no Rio ao Pedro e ao Fã de Esportes. Bem, eu saí daqui por volta de 13 horas, o São Paulo saiu às 14 para o aeroporto, está desembarcando agora no Rio de Janeiro e de lá para cá aconteceu um monte de coisa diferente no São Paulo, né? Começando pelo Luan, que vai voltar a jogar pelo São Paulo, foi relacionado. O último jogo dele foi no dia 27 de setembro de 2023, com o Dorival Júnior, uma vitória contra o Coritiba no Morumbi 2-1. Ele foi substituído aos 19 do segundo tempo, tinha cartão amarelo pelo Alisson. Depois não foi mais aproveitado, na temporada passada foi emprestado ao Vitória, estava aqui treinando com o Zubeldia sem ser relacionado e foi relacionado, viajou com a delegação. Era uma vontade do Luan muito grande de ter nova chance no São Paulo, justamente com o técnico que ele teve a melhor performance, o Hernan Crespo, ele volta a ser relacionado. Neste mesmo período, o Lucas Ferreira não passou no teste, está com uma dor no quadril, um desconforto, foi vetado. E o Lucas Moura, e talvez essa é a principal notícia, também não viajou para o Rio de Janeiro. Para entender o Lucas Moura é o seguinte, teve um choque no Campeonato Paulista, no gramado do Allianz, fez tratamento, voltou na Libertadores, jogou uma partida única, teve dores no mesmo local, foi afastado, não jogou os últimos jogos do São Paulo, quis aproveitar este período, nem saiu de férias, aproveitou esse período todo de descanso para tratar, seguiu o cronograma desde segunda-feira treinando com o grupo, mas não atendeu, não atingiu aquilo que se esperava dele para que ele fosse relacionado. Então o Lucas Moura não viaja e será reavaliado a cada jogo. Terça-feira que vem, antes do jogo com o Bragantino, ele é reavaliado. Se tiver bem, viaja. Se não tiver, é reavaliado contra o Corinthians no próximo final de semana e vai ser assim, o Lucas só volta 100%. Mas o Ferreirinha, o Oscar e o Marcos Antônio estão de volta. Os reforços do São Paulo são do próprio São Paulo, voltam do departamento médico. O Marcos Antônio e o Oscar no time titular e o Ferreirinha no banco de reservas. Luciano está fora, suspenso pelo terceiro amarelo. E o São Paulo, Glaucia e companheiros, vai tentar quebrar uma sequência de 3 derrotas seguidas no Brasileirão. Faz tanto tempo que parou o Brasileirão que pouca gente lembra que o São Paulo perdeu do Mirassol em casa, perdeu do Bahia em Salvador e perdeu do Vasco por 3-1 na última rodada também no Morumbi. Com isso despencou para a 14ª colocação. Crespo reestreia, trabalhou 14 dias com o elenco desde a sua apresentação, não recebeu ainda nenhum reforço. São Paulo está próximo de anunciar o Gonçalo Tapia, atacante de lado chileno, que vem do River Plate por empréstimo de 1 ano. Está tentando um zagueiro e está tentando um lateral direito também, mas por enquanto para esse primeiro jogo nenhum reforço, só aqueles que voltam do departamento médico do São Paulo. E a gente andou falando que o Crespo nunca jogou com torcida, é a primeira vez, tudo mais. Queria lembrar e até me corrigir que na penúltima partida do Crespo, Glaucia e Jean, lá em 2021, ainda com a pandemia muito forte, teve um clássico com o Santos, terminou 1-1 no Morumbi, e esse clássico teve uma liberação mínima de torcedores e nós tivemos 5.529 torcedores nessa partida. Então o Crespo já sim jogou com torcida. Pequena é verdade, mas uma única vez nos 8 meses que esteve em São Paulo. Para valer mesmo, com estádio cheio, certamente será neste sábado no Rio de Janeiro. E uma última informação, o Alan Franco está trabalhando a renovação de contrato, ela deu uma boa adiantada, mas ainda não foi finalizado, o que deve acontecer no meio da próxima semana, Glaucia. Bom, Edu, obrigada, amigo, pelas informações. Beijo grande pra você, boa sequência. E agora estaremos muito juntos, né, Edu? Tudo voltando, vamos nos falar todos os dias, com certeza. Valeu, Edu. Jean, essa expectativa da reestreia, né, do Crespo no comando do São Paulo, teve esse período aí para trabalhar, o Edu pontua bem, né, 14 dias que ele teve de tempo, afinal os clubes também deram alguma folga, mas ainda nem todo mundo recuperado, era outra coisa que se esperava muito dessa parada, né, a recuperação física de alguns jogadores, um dos principais do São Paulo ainda baixa para o Crespo. Pois é, né, acho que é um choque, é um baque a ausência do Lucas Moura, né, e me parece um problema crônico, né.
Porque o tempo todo, é hora não vai jogar porque o gramado é sintético, aí não joga no gramado natural também, aí tem um intervalo grande para ele voltar, todo mundo imaginando que ele vai poder voltar, e ele não volta, e agora é isso, é reavaliação a cada jogo. Então, assim, é um problema que realmente é um jogador que se dedica demais, é para mim o melhor jogador do São Paulo. Acho que quando ele tá em campo, o que ele entrega é um negócio, para mim, até bem acima do que o Oscar entrega, mas acho que olhar para o lado bom agora, volta do Marco Antônio, volta do Oscar, volta do Ferreirinha. Só esses caras acho que já fazem uma bela diferença para o São Paulo. Então, não volta todo mundo, não volta talvez aquele que, na minha opinião, é o melhor jogador do São Paulo, mas são voltas importantes, com um técnico que teve aí 2 semanas para trabalhar, mais tempo ainda para a recuperação dos outros jogadores. Então, vamos ver. Eu acho que essa volta ela é muito importante para uma série de times que viviam situações parecidas com a situação do São Paulo, né? De derrotas na sequência, de muitos jogadores machucados, de técnicos contestados. No caso do São Paulo, houve a troca do treinador. Então, é um recomeço para um time que não estava bem, que não fez um bom início de campeonato brasileiro. Só que o destino foi um pouco cruel ao escolher este adversário para o São Paulo, né? O Flamengo fora de casa, um dos jogos, se não o jogo mais complicado que você pode ter na competição. Vou vir agora o outro lado, como chega o São Paulo para essa retomada de campeonato brasileiro. Quem tem as informações é a Débora Carvalho. Boa noite para vocês, para todo mundo que está ligado com a gente no Sport TV. O São Paulo já está no Rio de Janeiro. A equipe fez um último treino hoje pela manhã aqui no CT da Barra Funda, na capital paulista, e viajou logo depois, no período da tarde, na sexta-feira, rumo aí ao Rio de Janeiro para essa partida de amanhã, de sábado, contra o Flamengo. Esse retorno do Campeonato Brasileiro, né? E reestreia também de Hernan Crespo à frente da equipe do Tricolor Paulista. Bom, nos últimos dias, a torcida, nós tentamos esboçar aí uma possível escalação de Hernan Crespo para essa partida contra o Flamengo de amanhã, sábado, né? Bola rolando a partir das 4h30 da tarde. Bom, os nossos setoristas do GE. Globo, eles acreditam que o São Paulo deve vir com 3 zagueiros, 2 alas, né? 3 meio-campistas, e que a dúvida mesmo do time do São Paulo estaria no ataque. E a gente fala dúvida, né? Claro, lembrando que o Luciano, ele tá fora, né? Porque levou o terceiro cartão amarelo no último jogo antes dessa pausa do Campeonato Brasileiro, né? Jogou esse que aconteceu no Morumbi contra o Vasco. Então, o Luciano tá fora dessa partida contra o Flamengo. Então, a dúvida estaria ali no ataque. Talvez o Oscar como segundo atacante, talvez o Dineno. A gente lembra que durante essa semana, no início da semana, né? Na verdade, na última segunda-feira, teve um jogo treino da equipe principal contra o Sub-20 do São Paulo. E nesse jogo treino, o Dineno foi muito bem, marcou 3 gols, né? O placar foi 6-3, o Dineno marcou 3 gols. Então pode ser uma possibilidade ali, uma dupla com o André Silva. Bom, a certeza mesmo a gente só vai saber amanhã. Enquanto isso, o mercado do futebol segue a todo vapor, né? Gonzalo Tapia, jogador chileno de 23 anos, atacante que está no River Plate da Argentina, é uma mira do São Paulo, mas o tricolor paulista também está de olho em um lateral direito e um zagueiro também para essa janela de transferência. Amigos, a gente volta com vocês. Até mais. Vamos falar um pouquinho do São Paulo agora? Quem traz hoje as novidades do tricolor é o repórter José Paes, que visitou um local que é tão especial para o clube. Vamos conferir. Alô, Marina Buffon, um beijo grande pra você, abraço aí pros amigos que acompanham o Gazeta Esportiva de hoje. Pois é, vim aqui pra Cotia, a cerca de 30 quilômetros da capital São Paulo, para uma pauta especial aqui no Centro de Formação de Atletas do São Paulo Futebol Clube, mas claro, falando do time profissional que hoje encerrou a preparação pro jogo de amanhã contra o Flamengo, a volta do calendário aí do futebol pro São Paulo, jogo que acontece no Maracanã às 4h30 da tarde. O São Paulo viajou hoje, no período da tarde, lá para o Rio de Janeiro, para a Cidade Maravilhosa. E esse jogo vai marcar a reestreia do Hernan Crespo no comando técnico do São Paulo. Para essa partida, o treinador argentino deve levar a campo uma formação com 3 zagueiros. Rafael no gol, no miolo de zaga, então, Alan Franco, que está renovando o seu contrato aí com o São Paulo, Arboleda e também o Sabino. Ali na direita, o Cédric Soares, na esquerda, o Enzo Dias, muito provavelmente no meio de campo, Alisson, Bobadilha e Marcos Antônio. E lá na frente o André Silva ao lado ou do Oscar ou do Juan Dineno. Então este o provável tricolor para essa super partida de amanhã. Tá certo, Marina? Beijo grande para você, um abraço para todo mundo. Tchau.
Muito obrigada, José Paes. Complementando então as informações do Zé, claro, né, gente, essa matéria que o Zé foi fazer, essa pauta especial, vocês vão conferir na semana que vem aqui no Gazeta Esportiva, é claro. Complementando as informações do Zé, Lucas, de fato, não pode jogar, ainda está nesse processo de recondicionamento físico. Lucas Ferreira também não joga, dores no quadril. O Luciano, como o Alex diz, está suspenso. A escalação deve ser essa mesmo, né? E contra um Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, De La Cruz, Jorginho, Luiz Araújo, Arrascaeta. Contra esse timinho aí que vai jogar. Pra vocês, São Paulo, eu vou deixar o Pedro fora, pronto. Ainda tem essa do Pedro fora, né? Vai jogar com o De La Plata, né? O garoto lá. É um jogo muito difícil pro São Paulo no Maracanã. E tem que tomar cuidado, tem que fechar a casinha. Mas essa crise interna, não só de Pedro, não só do Pedro que nem vai jogar, mas essa crise interna, né, da diretoria e etc e tal. A campanha no Mundial que foi ok, mas acabou não passando do Bayern. Você não acha que pode afetar um pouquinho o campo ali? Primeiro que eu não creio que é uma crise. Tá. Até porque são jogadores experientes, jogadores que precisam da sequência no campeonato, e até porque o objetivo, quando parou a competição, para o Flamengo é estar em primeiro lugar. Né? Tanto é que nós vimos o jogo tão esperado, Flamengo e Palmeiras, foram lá e fizeram um grande jogo contra o Palmeiras. Então o Flamengo hoje não pode perder pontos. E o São Paulo também não pode perder pontos, porque nós estamos discutindo agora a situação do São Paulo na tabela. Então tem que tomar um jogo aí com muitos detalhes. É isso. Tem que esperar e considerar, inclusive, que um empate, por exemplo, seria um grandíssimo resultado para o São Paulo. Sim. Né? Porque é o início de um novo trabalho, o Crespo está assumindo agora, a gente vai começar a ver o trabalho dele sendo refletido em campo no decorrer dos jogos, porque ele, ao contrário dos outros treinadores, chegou no meio do caminho, né? E tá tendo que conhecer. Tem outra, né, Alex? Quando ele estava no São Paulo, estava uma pandemia, não tinha torcedor, Pois é. Agora não, agora é torcedor. Mas logo no Maracanã também, com a torcida do outro lado Ele lotada. tá tendo que conhecer o elenco agora, ele tá aprendendo a lidar com os jogadores, de que jeito que ele pode utilizar, tudo agora. Com Pedro ou sem Pedro, vocês acham que vai ser muito difícil ali? Eu acho que vai ser muito difícil. Sim. Com essa escalação que eu falei para você agora? Inclusive eu tenho um palpite aqui que você não faz ideia. Mas então, o palpitômetro não é agora não, né, diretor? É depois, né? É depois. Daqui a pouquinho a gente vai falar. Daqui a pouquinho, tá? Vou trazer aqui mais algumas informações desse próximo jogo do São Paulo contra o Flamengo, né? Pelo Campeonato Brasileiro neste sábado. Lembrando, o Flamengo é líder do campeonato com 24 pontos, jogo difícil lá no Maracanã. Já a classificação do São Paulo no campeonato não tá muito bem, né? 14º com 12 pontos. Precisa vencer para tentar ali se distanciar daquela zona ali de rebaixamento e começar a almejar algo maior no campeonato. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos do Flamengo. Uma derrota, que foi para o Bayern de Munique, onde foi eliminado, 3 vitórias, 2 no Mundial de Clubes e um empate também no Mundial de Clubes. A última vitória pelo brasileiro foi contra o Fortaleza, que lhe deu a liderança do campeonato. Já o tricolor, estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos, foram 3 derrotas e 2 vitórias. Porém, essas 3 derrotas foram em sequência no Campeonato Brasileiro, que lhe deixou lá embaixo no campeonato. As 2 vitórias nesse período dos últimos 5 jogos foi contra o Tajeres, em maio, 27 de maio, e também uma vitória sobre o Náutico, lá em Recife. Já no retrospecto dos últimos 5 jogos contra o Flamengo, o São Paulo venceu 3, um empate e uma derrota. Ou seja, recentemente o Flamengo vem tendo muitas dificuldades contra o tricolor. E agora vamos ver como o Crespo vai preparar esse time. Especulações aí durante esses dias de preparação é que ele deve jogar com 3 zagueiros essa partida lá no Maracanã. Vamos ver se realmente isso vai ser implantado. Para o São Paulo vencer, conseguir trazer quem sabe um bom resultado lá do Maracanã, para começar a subir na tabela e almejar coisas maiores na competição. Enfim, essas foram algumas das informações aí do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like aí para ajudar no engajamento, a entregar para mais torcedores são paulinos e até o próximo vídeo. Valeu!